A mitologia grega é repleta de mitos e lendas misturadas com o que mais se parece à história de Game of Thrones, com traições, batalhas épicas e uma verdadeira suruba e incesto entre os deuses. Eu sou o Jambrão e hoje vamos conhecer como surgiu o universo grego, seus deuses, titãs e criaturas magníficas. Então chega de conversa e simbora para o vídeo. Caos é considerado o primeiro ser primordial que surgiu do início do universo, descrito como um vazio e um abismo sem forma e sem limites. Cansado de sua solidão, resolveu dar a vida aos seres que representavam as forças elementares e entidades mais poderosas já conhecidas. A primeira divindade a surgir do caos foi Gaia, a Mãe Terra. Mas com o tempo, outros seres e irmãos de Gaia foram surgindo como os gêmeos Erebus das Trevas e sua irmã Nyx da Noite. Por fim, o Tártaro, a personificação do abismo e submundo que se localiza no interior do útero de Gaia. Guarde essa informação porque futuramente ela será muito importante para o desenrolar dessa história. Sentindo-se sozinha, Gaia gerou por conta própria 3 novas criaturas: Urano, o céu, Pontus, o mar, e Órias, o deus das montanhas. Ela fez isso com o desejo de ter alguém que a cobrisse completamente e criar um lar para as divindades. Por muito tempo, os deuses eram assexuados, gerando filhos sem a necessidade de ter um companheiro. Lembra que no começo do vídeo eu disse que a mitologia grega era uma verdadeira história de Game of Thrones? Desse ponto da história, tudo começa a virar um tchaca-tchaca na buchaca, misturado com suruba e incesto entre os deuses. Era filhos de irmão com irmã e até mesmo filho com a mãe. Que nojo! Os irmãos gêmeos se uniram e tiveram diversos filhos. Dentre os mais importantes, podemos citar Hemera, a representação do dia e da luz, o Éter, a personificação do céu superior. Além disso, geraram também os filhos gêmeos Thanatos, a personificação da morte, e Hypnos, a personificação do sono. Gaia também gerou novas vidas com suas proles. Entre Gaia e Pontus nasceu Nereu, um deus primordial marinho, além de Fóssis, Ceto, Euríbia e Talmas. Já seus filhos com Urano resultaram no nascimento dos 12 titãs, sendo 6 homens e 6 mulheres, uma nova geração de deuses extremamente poderosa. Seus nomes eram Teia, da visão, Reia, da fertilidade, Temis, da justiça, Minêmose, da memória, Febe, da lua, Tétis, da água fresca, Oceano, dos mares, Céus, do conhecimento, Crio, das constelações, Hiperion, da luz, Jápeto, da mortalidade, e por fim nasceu Cronos, do tempo, o mais novo e mais terrível dos seus filhos. Ao longo das eras, os titãs também foram unindo-se entre si, gerando filhos cada vez mais poderosos como Atlas. Futuramente nasceriam os medonhos e poderosos 3 Cíclopes, criaturas extremamente fortes com apenas um olho em sua testa, chamados Brontes, Esterops e Arges. Também nasceram os 3 Hecatônqueros, Briareu, o vigoroso, Coto, o furioso, e Giges, o de grandes membros. Que membros grandes seriam esses? Mano, tu é gay? Seres monstruosos e gigantescos com 50 cabeças e 100 braços. Temendo o poder dos Cíclopes, dos Hecatônqueros e dos Titãs, Urano resolveu aprisionar esses seres dentro do Tártaro, que segundo algumas crenças ficava localizado dentro do ventre de Gaia. Isso gerou revolta e dores em Gaia ao ver seus filhos aprisionados.
buscando vingança, criou um motim com seus filhos titãs, os quais também temiam o seu pai, mas poucos foram os que tiveram coragem de enfrentá-lo. Com a ajuda de sua irmã e deusa primordial Nyx, coletaram o material mais resistente do universo, o Adamantium, que certamente você já ouviu esse nome em algum lugar. Sim, é o mesmo material usado nas garras do Wolverine e no escudo do Capitão América. O Adamantium é o nome antigo para o diamante. Com o material coletado, forjaram uma gigantesca foice feita de diamante e de alguma maneira Gaia conseguiu libertar seu filho mais novo, Cronos, o único que se dispôs a enfrentar seu pai Urano. Portando a arma, Cronos esperou o momento certo para atacar seu pai. Quando Urano, o céu, e Gaia, a terra, foram se unir, o Titã entrou em ação na escuridão, cortando as genitálias de seu pai. O grito de dor foi tão alto que todo o universo pôde escutar. Além disso, o céu tingiu-se de vermelho e os testículos do deus caíram no mar. Devido à sua fertilidade, de seu sangue surgiram novas criaturas e divindades. Do sangue de Urano derramado sobre Gaia, nasceram os gigantes, as Eríneas e as Melíades. As Eríneas são a personificação da vingança, também chamadas de Fúrias pelos romanos. Com o passar do tempo, essas criaturas se tornariam subordinadas do futuro deus Hades, torturando as almas condenadas. As Melíades eram um tipo especial de ninfas. Segundo as lendas, elas nunca envelheceram, além de possuírem uma vontade inata por guerrear. Os gigantes eram gigantes. Não me diga! Essas criaturas não eram apenas colossais, mas tinham uma força descomunal, podendo criar terremotos ao caminhar e arrancar montanhas inteiras com suas mãos. E dos testículos do deus emergiu do mar a deusa do amor, Afrodite. Aquela frase "vim do saco do meu pai" nunca fez tanto sentido. Cronos libertou seus demais irmãos titãs, porém deixou os hecatônqueros e os cíclopes aprisionados dentro de Gaia. Na verdade, Cronos não queria ajudar a sua mãe, e sim tomar o poder para si e controlar o mundo. Finalmente, após a sua derrota, Urano perdeu seu controle total e poder sobre a Terra. Mas antes disso, ele apareceu para seu filho Cronos, profetizando que ele teria o mesmo destino de seu pai, tendo o trono usurpado por um de seus filhos. Essa nova batalha entre deuses ficaria conhecida por Titanomaquia. Mas essa história será contada em um próximo vídeo que logo logo sairá aqui no canal. Não se esqueça de inscrever-se no canal, deixar seu like, comentário e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. E como de costume, nos vemos semana que vem.